Apertem os cintos e sejam bem-vindos ao Bosch Talks, o podcast que leva você a uma viagem pelo futuro das coisas. Eu sou a Aline Melosi, eu trabalho aqui na Bosch e sou a apresentadora dessa temporada. Hoje vamos falar de um tema essencial da mobilidade, a segurança dos veículos. Vamos entender como ela vem se evoluindo ao longo dos 70 anos, os 70 anos que a Bosch está presente aqui no Brasil. E são 7 décadas moldando a mobilidade, desenvolvendo tecnologias de vanguarda seguras, eficientes e sustentáveis. A Bosch está moldando a nova era da mobilidade. E para falar sobre o assunto, eu tenho um time que sabe tudo de mobilidade. Temos aqui o Hilton Spiller, que é diretor de engenharia na divisão Vehicle Motion e também responsável pelo sistema avançado de assistência ao condutor, o ADAS. Seja bem-vindo, Hilton. Obrigado, Aline. Boa tarde a você, ao Gilberto e a Vitória. Prazer estar aqui contribuindo. Boa tarde. Temos também aqui a Vitória Tellini, que trabalha com transformação de negócios na mesma divisão que o Hilton. Seja bem-vinda, Vitória. Muito obrigada, Aline. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E temos ainda um convidado muito especial, que é o Gilberto Martins, que é gerente de assuntos técnicos na Anfavia, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Agradeço a Bosch para falar sobre esse tema e principalmente nesse momento dos 70 anos da Bosch. Obrigado. Legal, sejam muito bem-vindos. Desde o surgimento dos veículos a motor, bem melhores e mais rápido do que as carroças, a humanidade ela se preocupa com questões de segurança. Para-choques, espelho retrovisor, cinto de segurança, apoio de cabeça de banco. A tecnologia que deixou os veículos mais confortáveis e rápidos evoluiu junto com a tecnologia que deixou os veículos bem mais seguros. Para vocês terem uma ideia, sabe quantos veículos tinha no Brasil em 1997? Um pouco mais de 20 milhões. E sabe quantas pessoas morreram naquele ano de acidentes de trânsito? Quase 36 mil. Já em 2022, o último ano com estatística disponível, a nossa frota já era muitas vezes maior, 115 milhões de veículos. E o número de mortes em acidentes naquele ano, menos de 35 mil. Vejam a diferença, em 97, 20 milhões de veículos e 36 mil mortes, e em 2022, 115 milhões de veículos e 35 mil mortes. Mas 35 mil ainda é muita coisa, por isso que essa conversa é tão importante. Então vamos começar falando dos automóveis. Hilton, você trabalha há muitos anos aqui na Bosch. Tem uma atuação de décadas na segurança automotiva. Então explica pra gente, para quem está escutando o podcast, como que a tecnologia ela colabora para um trânsito mais seguro e como que ela se desenvolveu ao longo desses anos. Aline, é uma pergunta bastante interessante. A palavra tecnologia me apaixona. E por quê? Eu trabalho numa empresa que tem um slogan Tecnologia para a Vida. E também trabalho numa divisão que fala mobilidade segura e inspiradora. Então isso me apaixona muito e eu gostaria de falar em poucas palavras como a tecnologia contribuiu para isso, né? E a gente vê que a tecnologia vem se desenvolvendo e a Bosch usa pequenas ideias e transforma essa ideia em solução, usando hardware, software. E eu falo, e isso vira um produto que você coloca no carro que protege a pessoa, né? Eu falo assim, é um pequeno anjinho da guarda que vai te proteger ou vai te avisar numa situação que você não está vendo ou uma situação inesperada. Então, o que eu quero dizer? Você está parando o carro, não viu um objeto, ele vai te alertar, teve um problema ali, uma pista com óleo, alguma coisa, o veículo vai ser conduzido a uma estabilidade. Então, todo esse potencial tecnológico que vem sendo desenvolvido com os anos, aí vários anos, essa ideia vem se transformando em produto, sendo colocado em veículo e ajudando nossas vidas a se tornarem mais seguras e de uma certa forma inspiradora. E Hilton, isso é exatamente tecnologia para a vida. Vitória, então o Hilton já deu algumas pistas, né? Mas eu gostaria que você fizesse um breve histórico da atuação da Bosch nessa área. Desde quando a empresa fabrica componentes de segurança para automóveis e quais foram os principais marcos?
Bom, não é segredo para ninguém que a Bosch é uma das maiores parceiras de quase todas as montadoras que hoje existem no mundo para sistemas de segurança e nós temos contatos com todas as montadoras, né? Quando a gente fala principalmente sobre segurança veicular, eu acredito que a contribuição da Bosch, o principal marco, foi em 1978, quando a Bosch desenvolveu o primeiro sistema de ABS. ABS hoje ele é mandatório em 100% dos veículos aqui no Brasil, desde 2014, e foi um dos grandes marcos da mudança realmente da segurança veicular, porque ele impede uma série de acidentes que seriam causados pelo travamento das rodas. Então, o ABS é tido como uma das maiores mudanças tecnológicas que foi implementadas. Claro, a gente não pode esquecer do airbag, mas o ABS ele é muito importante porque ele evita que o acidente aconteça e não só mitiga os danos que um acidente pode causar, né? Então, acho que essa é uma das grandes contribuições da Bosch, que é inegável. A Bosch, aqui no Brasil, trazendo para os 70 anos de Bosch Brasil, também foi a primeira fabricante de ABS no mercado nacional. A gente começou a produzir ABS em 2007 e hoje a gente já atingiu o marco, esse ano a gente pretende atingir o marco de 14 milhões de ABS e SP produzidos aqui no Brasil. Então, desses 115 milhões de veículos que a gente tem no nosso mercado, quase 14 milhões são equipados com esse tipo de tecnologia produzida aqui no Brasil pela Bosch. Também não podemos deixar de destacar o SP, por exemplo, que é o controle eletrônico de estabilidade, que também desde 2020 ele se tornou mandatório aqui no Brasil para veículos novos e 2024 para 100% dos modelos produzidos aqui no Brasil. E acho que uma coisa muito legal que talvez muita gente não saiba é a inauguração do CityVI, que é o Centro de Testes Veiculares de Iracemápolis, que é uma parceria entre a Bosch e a Mercedes-Benz. Então, ele é uma ferramenta muito importante, acho que também é um marco muito relevante aqui no Brasil para o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, ele é uma pista de testes, é um centro de testes veiculares que todas as montadoras, e é aberto a montadoras, a sistemistas, para poderem testar especialmente sistemas de freios de segurança dinâmica veicular que podem contribuir muito para a mobilidade do Brasil, veicular do Brasil. Então, acho que assim, fico muito orgulhosa da contribuição que a Bosch tem para esse tipo de assunto. Definitivamente a Bosch está moldando, né, o futuro da mobilidade com tecnologias seguras, eficientes e sustentáveis. Agora, Gilberto, a tecnologia ela se desenvolveu muito, né, mas só ela não basta. Então, como eu comentei aqui no início do programa, com o aumento da frota, o número de mortes no trânsito que caiu um pouco, né, são cerca de 35 mil por ano. Os levantamentos da Polícia Rodoviária mostram que as principais causas de acidente elas estão ligadas ao motorista. Falta de atenção, desobediência, sinalizações, excesso de velocidade. Então conta pra gente como a fiscalização e a legislação elas podem melhorar para inibir esses comportamentos. Claro. Antes de responder, eu só queria comentar que eu fui no centro da Bosch, conjunto com a Mercedes, é realmente excepcional o centro lá, os testes que eles fazem lá, espetacular. É uma tecnologia inovadora. Demais, demais, é muito legal. E sobre a questão da legislação, bom, o fator humano é realmente o maior percentual que causa acidente. 95% dos acidentes são o fator humano, 5% a má condição do veículo, os outros 5% a condição da via. É extremamente complexo você tratar a questão fator humano, que todos nós somos propensos a errar. Então, o que a legislação vem fazendo? Em 2017, o Senatran, o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, e a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, publicou um regulamento chamado Cronograma de Implementação de Sistemas. Lá nesse cronograma tinham mais de 60 itens que deveriam ser estudados para possivelmente ser obrigatórios no Brasil, sistemas de segurança. E isso aconteceu de uma forma muito ampla, a discussão. A Anfávia participou, eu sou membro da Câmara Temática do CONTRAN, que trata da parte de segurança veicular, e essa avaliação ela tratou principalmente com foco nas causas dos acidentes. Então, o fator humano foi avaliado, a questão do tipo de acidente, se é colisão lateral, frontal, traseira. Então, tudo isso foi avaliado para que pudessem estudar itens para mitigar essa questão dos acidentes. Então, para fator humano, naquela época, o que a gente estudou? Por exemplo, cinto de segurança é obrigatório há muito tempo, só que tem pessoas que ainda decidem não utilizar. Então, o que foi
colocado como obrigatório para que os veículos tenham o aviso de cinto de segurança. Então, é algo que está trazendo dentro do veículo, já é obrigatório desde 2020 nos novos modelos, para que essa questão fator humano ela seja mitigada. E na questão de tipos de acidente, quando a gente olha a colisão lateral, que se eu me recordo bem era o segundo ou até o primeiro causa de acidente mais comum no Brasil, foi colocada a questão de impacto lateral. Então, os veículos eles são projetados e resistentes a uma colisão lateral. Então, esse estudo foi feito em 2017, então é isso que a regulamentação traz para quando a gente pensa dentro do veículo. E quando pensa em fiscalização, educação no trânsito, a própria Senatran e o governo federal, em 2018, publicou o PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. E dentro desse PENATRANS, ele foi dividido em alguns pilares, né? Tem o pilar de segurança do veículo, tem o pilar de resgate do acidentado, e tem 2 pilares, que um é educação no trânsito e fiscalização. Dentro de educação no trânsito, ele possui diversas metas lá estabelecidas com os prazos a serem atendidos. Então, é um plano realmente muito grande, ele está alinhado com o plano da década de redução de acidente, e na parte de educação do trânsito, o que eu posso citar, o que tem lá de plano que eu acho muito interessante, é que foi colocado que a questão de educação no trânsito deveria ser trazido para dentro das escolas, para a educação infantil. Então, uma das metas desse PENATRANS é que a questão educação no trânsito ela seja já tratada ali na educação 1, educação 2, até o ensino médio. E na questão da fiscalização, tem diversas ações, mas também trazer um pouco da tecnologia, que a gente sempre fala dentro do veículo, mas uma tecnologia que possa auxiliar a fiscalização, ou seja, um policial rodoviário federal, uma polícia militar que está atuando no trânsito, tem essa tecnologia para que consiga mitigar algum tipo de acidente. Então, o que eu posso trazer de relação à legislação, melhoria no trânsito, eu acho que é um pouco disso. Se o item de fato é obrigatório, é porque ele traz muitos benefícios e salvam vidas, né? Nossas vidas. E eu queria então perguntar para todos vocês, se vocês, né, podem trazer aí alguns exemplos para a gente de políticas públicas que deram certo em outros países que poderiam ser trazidas e adaptadas aqui para o Brasil, falando dos veículos 4 rodas. Gilberto, a gente está num processo de discutir a frenagem autônoma de emergência. Ela não virou ainda uma regulamentação aqui, né? Já existem montadoras usando, mas está prestes a virar. Isso, para mim, é um exemplo de uma tecnologia que deu certo, reduziu acidentes e a gente está vendo o benefício e trazendo para cá. Não sei como que você vê, se tem mais alguma coisa no pipeline aí. Não, eu acho que é exatamente isso. Acho que a frenagem autônoma que você comentou é algo que a indústria já está se preparando para isso, porque a gente já discutiu muito o regulamento dele, estamos só aguardando realmente a publicação para que a gente possa tornar obrigatório nos veículos. Mas eu diria assim que para a questão veicular, a gente está muito alinhado com o que tem no mercado mundial, Estados Unidos, Europa. Então, os nossos veículos aqui no Brasil, eles estão realmente muito alinhados com segurança veicular. Talvez, assim, na minha visão, saindo um pouco do veículo, que eu sempre penso veículo, via e tudo mais, eu acredito que o que o Brasil está trazendo agora é um conceito novo chamado Visão Zero. É um conceito que foi inicialmente trabalhado na Suécia e é um conceito que ele fala exatamente isso, que nenhuma vida perdida é aceitável. Só que ele não atrela a segurança só do carro, ele atrela diversos fatores, que é a infraestrutura viária, a segurança veicular, obviamente, a educação no trânsito, fiscalização. Então, um conceito que pode ser trazido e está sendo trazido para o Brasil, eu acho que é um pouco dessa visão zero, aliado com as tecnologias que eu acho que a Bosch tem bastante exemplos para dar aqui, com um portfólio muito grande de tecnologia para ser trazida para o Brasil. Interessante, já são várias iniciativas que em conjunto elas atuam para trazer, né, mais segurança, reduzir acidentes. Exatamente. Agora, mudando aqui um pouco o foco da conversa, eu gostaria de falar sobre as motos, sobre 2 rodas com vocês, que é um mercado crescente, mas que as questões de segurança elas representam um desafio muito maior. Um estudo do Ministério da Saúde mostrou que 61,6% das internações hospitalares causadas por acidentes de trânsito eram de motociclistas. E aí eu gostaria de perguntar para você, Vitória, quais esses componentes de segurança são hoje obrigatórios nas motocicletas?
Bom, então vamos lá. Uma coisa é o básico ser bem feito, né? Então, assim, o primeiro passo, quando a gente vê grande parte dos acidentes envolvendo motocicletas, seriam que as leis de trânsito não foram seguidas e que muitos dos itens obrigatórios, por exemplo, como o uso do capacete, de calçado fechado, não foram adotados. Então, começa por usar o básico, um bom capacete e dirigir de calçado fechado. Isso também é algo bastante relevante, porque o chinelo pode prender no pedal, existe uma série de fatores que não usar o calçado adequado podem ser como agravantes de acidente para motocicleta. Sem contar, claro, a calibração devida do freio, o uso dos faróis, retrovisor. Então, assim, pneus em bom estado. O básico bem feito já reduziria grande parte dos acidentes e, claro, sempre seguindo as legislações. Não pode transitar acima da velocidade. Com isso feito, uma legislação importante que já existe é o uso de ABS para motocicletas acima de 300 cilindradas. Isso é obrigatório, então, nesse tipo de motocicleta, mas elas representam só mais ou menos 10% hoje do nosso mercado, então não seria mandatório para todas as motocicletas aqui no Brasil, mas também pode fazer uma grande diferença na segurança do trânsito. E como você falou, né, essa obrigação de ABS só vale para as que têm mais 300 cilindradas, mais de 300 cilindradas, né, que são menos de 20% do mercado, que é segundo a Abraciclo. E o resto? Olha, o resto, a gente precisa ser muito transparente de que já existem montadoras que que disponibilizam a instalação do ABS para motocicletas abaixo de 300 cilindradas. Então, é uma opção da montadora ofertar isso em alguns modelos. Mas como não é legislação, isso também acaba ficando restrito a alguns modelos e cabe ao consumidor buscar ou não essa tecnologia quando ela compra uma moto. Existem vários estudos que evidenciam que o uso de ABS em motocicletas abaixo de 300 cilindradas poderiam fazer muita diferença na quantidade de acidentes, principalmente em frenagens de emergência e em terrenos que não tem tanta adesão do pneu. Então, por exemplo, uma frenagem rápida em cima de uma faixa de pedestre, ela traria muito mais instabilidade para uma moto, que nos estudos que a gente tem participado e a gente tem visto, o uso do ABS poderia fazer muita diferença e evitar uma queda, que é a grande preocupação quando a gente fala de acidente de motocicleta. Então, hoje isso não é legislação, já é legislação em muitos países, tá? Então, na União Europeia, em todos os países, é legislação ter ABS para motos abaixo de 300 cilindradas ou acima de 125 cilindradas. A Índia, por exemplo, que é um mercado muito similar ao nosso, isso também já é legislação e ainda não é no Brasil. Então, a gente entende que, ao longo do tempo, seria uma tendência tornar o uso do ABS legislação no Brasil para motocicletas acima de 125 cilindradas, que corresponderiam a grande parte do nosso mercado. E além desses componentes, né, quais outros, Hilton, eles já estão disponíveis no mercado e eles poderiam ajudar na redução da quantidade de acidentes? Sim, a gente tem um portfólio enorme, né? Esse portfólio é usado bastante em carros de passeio e muito dessas tecnologias de segurança você pode transportar para o veículo de duas rodas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o radar frontal. O radar frontal ele pode ser usado numa moto para fazer uma frenagem autônoma de emergência, né? Então, isso você vê lá já fora usando, isso pode ser transportado, é mais o trabalho de aplicação, adequação, e você teria uma frenagem autônoma de emergência numa moto também. Você tem câmeras frontal também, que pode ser usado por uma função similar e até extrapolando para a saída de faixa, né? Ou seja, tem um alerta quando você está saindo de faixa, por uma distração ou canseira, ali te avisar de alguma forma. Detetor de ponto cego também, que é usado já bastante nos veículos 4 rodas que a gente conhece, colocar isso na moto. Então isso aí é disponível, a gente vê lá fora em motos aí mais de valor agregado maior, né? Mas é disponível e pode ser utilizado. Então essa tecnologia ela é disponível e o transporte é uma questão de adaptação. E antes de continuarmos, eu gostaria de convidar você, nosso ouvinte do podcast Bosch Talks, a seguir e acompanhar a gente pelas redes sociais. Nós temos inclusive um quadro que chama A Bosch Responde. Então, se você tiver interesse em deixar perguntas, comentários, nossos especialistas estão aqui
prontos para responder suas dúvidas, suas questões. Então siga a gente, deixa seus comentários e não deixa de participar aqui do nosso podcast. E agora vamos falar sobre outro tipo de veículo, que são os caminhões. Eles são, há muitas décadas, os principais distribuidores de mercadorias aqui no Brasil. Eles rodam o país de norte a sul, levando produtos de um lugar para o outro. Eles rodam de dia, rodam de noite e são veículos pesados. Um acidente envolvendo caminhões tende a provocar mais danos do que entre 2 automóveis, por exemplo. Segundo a Polícia Rodoviária, quando tem caminhão envolvido, há uma morte a cada 6,7 acidentes no geral. Contando todos os veículos, a média de morte a cada 12 acidentes. Então, por que acidentes com caminhões costumam ser tão graves, Hilton? Uma boa pergunta. O Gilberto daqui a pouco falou de 3 componentes que estão envolvidos no acidente, que é o condutor, a via e o veículo. Quando a gente olha o caminhão, ele é um veículo grande, pesado. Então, o que acontece? Ali você tem muita energia, né? Porque ele é um peso, ele pesa 10, muito mais que um carro normal de passeio. Então, quando você tem um acidente ali, infelizmente, você tem uma energia muito grande que é dissipada e causa um dano alto. E é por isso, inclusive, que você vê as velocidades que estão envolvidas para caminhões são menores. Porque senão a energia dissipada seria muito maior e o acidente seria maior ainda. Então, pela característica do veículo, pelo tamanho e peso, quando acontece, né? Então, por isso é muito importante ter todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido na fiscalização, né? Para evitar isso, né? E as tecnologias que ajudam também, porque quando tem, infelizmente, tende a ser algo grande, né? Então, Vitória, a tecnologia ela também pode ajudar a reduzir esse tipo de acidente, né? Então, conta pra gente o que a Bosch tem em relação à segurança dessa área. Bom, acho que é importante retornar uma fala do Hilton anterior de que muitas das tecnologias, por exemplo, que são aplicadas a motos, elas também são aplicadas a veículos e elas também podem ser aplicadas a caminhões. Então, aqui, claro que para o caminhão é muito... você não usa exatamente o mesmo hardware ou o mesmo atuador que você usaria para um veículo de passeio. O dimensionamento ele tem que ser feito de forma devida para o veículo que a gente está falando. Mas as tecnologias elas são muito similares, por exemplo. Então, você pode usar radares, câmeras, sensores para fazer funções análogas ao que os veículos podem ter como tecnologias para mitigação de acidentes. Então, você tem o AEB, né, que é o freio de emergencial automático. Você tem funções de blind spot detection, então o caminhão é muito mais grave, né? A gente tem muito mais pontos cegos no caminhão do que a gente tem, por exemplo, num carro. Então, a detecção de pontos cegos ela é muito relevante. A gente tem tecnologias, inclusive, de detecção do comportamento do motorista, por exemplo, uma das tecnologias que é muito legal, que é a detecção da falta de atenção do motorista, e que é detectada por uma câmera que é colocada dentro do veículo. Também pode ser detecção do cansaço do motorista pelo tipo de comportamento que ele está trazendo no volante. Então, tudo isso também pode ser aplicado para carro, mas para caminhões acaba sendo um impacto muito maior, principalmente quando você fala do comportamento do motorista. E também uma questão importante para o caminhão, e é até uma curiosidade que eu aprendi recentemente, que muitas das tecnologias que a gente fala hoje mandatórias para veículos de passeio, elas foram primeiro mandatórias para caminhões por conta do impacto social que isso poderia ter e da gravidade dos acidentes que os caminhões poderiam provocar. Então, em muitos países, inclusive, grande parte dessas legislações que a gente está falando como mandatórias aqui para veículos, elas começaram como mandatórias para veículos pesados, por exemplo, na Europa. E aí, Gilberto, do ponto de vista da prevenção, né, e de fiscalização, o que pode ser feito? E que exemplos também que a gente pode trazer de outros países e algumas outras que a gente consiga adaptar para a nossa realidade? Ok. Acho que na parte veicular foi o que o Wilton e a Vitória acabaram de comentar. A gente tem muita tecnologia que já pode ser aplicada nos caminhões e já vem sendo aplicada nos caminhões, né? Como itens obrigatórios, na mesma linha de automóveis, na época que a gente estudou lá em 2017 esse cronograma, foram também estudados itens para caminhões, como controle eletrônico de estabilidade, já é uma realidade, já se tornou obrigatório,
Proteção do ocupante, claro, a proteção do ocupante num veículo de passageiro talvez não seja a mesma equivalência com um de caminhão, mas também tem que ter, e isso também já está regulamentado. Questão de flamabilidade, que é a questão do incêndio, então os componentes ali dentro da cabine ele tem que ter uma flamabilidade mínima. Então todos esses requisitos eles já estão presentes nos caminhões, né, atualmente como regulamentação. Só que, como eu comentei, o Wilton acabou de colocar, existe um ponto para caminhão que é a questão da via, né? O caminhão ele roda muito mais do que um automóvel, ele roda o tempo todo, à noite, de dia, de madrugada, enfim. E a questão da estrada em si, na parte de pesados, é muito importante. Então, o que eu venho acompanhando dentro de regulamentação é que o Brasil está trazendo um programa chamado IRAP, que é um programa de avaliação das estradas. Então, esse é um programa que ele tem um conceito que ele avalia uma estrada como se fosse de 1 estrela a 5 estrelas. 1 estrela é uma estrada muito ruim, que ele precisa de uma melhoria muito grande com relação à segurança. E uma estrada 5 estrelas é uma estrada que ela já foi pensada e construída para a parte de segurança, da segurança do trânsito. Então, isso é um conceito que já vem sendo aplicado. O governo federal aplica, eu vi que agora o governo estadual também já começou a estudar essa questão, então é um ponto que tem que ser trazido quando fala de caminhões. Só que tem um outro ponto ainda que eu acho que nessa questão de caminhões, e não só caminhões, para automóveis também é válido, que é a questão da idade da frota, né? A gente tem uma frota hoje de caminhões e automóveis em torno de 12 anos, é uma frota antiga. E sendo uma frota antiga, a gente não tem nenhum tipo de avaliação de como esses veículos estão rodando. Então, aqui um ponto muito importante falando de caminhões, mas é para leves também, para automóveis, é a questão da inspeção técnica veicular. Sem inspeção técnica veicular, não adianta a gente colocar tecnologia no veículo, não adianta a gente acertar as estradas e a gente não sabe como que esse veículo está rodando, que condição que ele está rodando. Ele tem um farol? Ele tem um pneu que não está careca, que ele pode rodar? Então, a questão da inspeção técnica veicular é fundamental para que a gente consiga ter a prevenção do acidente. Então, eu acho que essa parte da regulamentação, é essa parte da regulamentação que falta da parte de inspeção técnica veicular e a gente tem que buscar colocar no Brasil. Muito importante, né? E falando do futuro, podcast sobre o futuro das coisas, então eu gostaria de olhar um pouco para frente, para o que nos aguarda. O setor automotivo está passando por transformações intensas, então vamos explorar um pouco mais essas tendências. Uma delas é a facilidade maior de conexão, graças à ampliação da cobertura 5G, principalmente nas cidades. O carro do futuro será um celular sobre rodas, dizem os especialistas. Então, Wilton, como essa conectividade ela pode influenciar na mobilidade, na segurança do trânsito urbano? Legal, Aline. E o 5G, para mim, é um salto quântico que a gente vai dar na segurança veicular e como a gente se interage com o veículo, né? A gente fala hoje muito sobre o veículo definido por software, né? Mas voltando um pouquinho na segurança, o 5G ele permite uma interação muito rápida, né? Bem mais rápida que o 4G, e também você pode transmitir muitos dados. Então, o que acontece? Dá um exemplo simples aqui. Você tem um carro que está com uma conexão 5G, conectado no cloud, e ele tem dispositivos modernos, como radar, câmeras na frente. Ele detecta na via uma árvore caída, por exemplo. Ele já vai imediatamente avisar para o cloud que tem isso. O veículo que vem vindo, ou ao contrário, vai avisar e vai receber o alerta. Uma coisa muito simples, né? Simples, a gente faz hoje de uma certa forma, isso aí já, mas isso vai acelerar. Você vai ter na hora a informação. Além do que, você vai ter esse veículo comunicando um veículo com o outro, que a gente chama car-to-car, a comunicação com a cidade, já entrando no conceito de smart cities, aí nas cidades inteligentes, né? Que você vai poder dimensionar até quando um semáforo abre ou fecha, em função do fluxo de trânsito. Então, tudo isso vai ajudar a melhorar o trânsito e reduzir acidentes, sem contar também na evolução dos veículos autônomos, que isso vai facilitar. Então, ali é um capítulo enorme, vai ter muitas facilidades e tudo vai ficar mais fluídico, né? Então isso está chegando e você vê já isso já sendo utilizado em alguns lugares, e alguns carros que a gente tem aqui já tem essa possibilidade de conexão já. É um futuro muito próximo. Sim, o 5G está sendo, você vê, ele está começando a entrar aqui no Brasil, já tem algumas cidades bastante, né, com as cidades com mais habitantes, né, mas você vê isso aí está aumentando e já vai estar 100% aqui, a gente vai poder ter essas tecnologias andando aqui.
E outra tendência para o futuro são os veículos autônomos. Gilberto, como que eles podem colaborar para a segurança no trânsito? Eu acho que o ponto da questão fator humano, eu acho que é uma bela de uma colaboração, porque a gente, quando fala de veículo totalmente autônomo, talvez a gente tire essa questão fator humano da jogada, vamos dizer assim. Então, acho que esse é um grande ponto da questão do veículo autônomo. Eu acredito que a gente já está automatizando os veículos, a gente não tem veículo 100% autônomo sem motorista, mas a gente tem um freio autônomo de emergência. Então, já é um nível de automação. Então, acredito que todas essas questões eles vão melhorar o trânsito de uma forma, só que tem um ponto, que é a questão que o Hilton colocou. As outras coisas também vão ter que estar se comunicando. Então, a gente tem sistemas que fazem leitura de placa de sinalização. 50 por hora, o veículo leu aquela placa, ele automaticamente diminui para 50 por hora. Mas tem que ter a placa. Então, acho que são várias coisas que a gente vai precisar estabelecer, melhorar, para que a gente consiga falar num veículo 100% autônomo. Mas a gente está no caminho, até pelo que a gente já passou, a questão dos chips. Né? É um celular, a gente ficou aí sem chips para produzir carros, mas chips não era só em computador, então é um negócio assim que eu vejo que é uma revolução, estamos passando por ela, mas veículo autônomo chega e eu acho que a questão, respondendo a pergunta, é o fator humano. E, por fim, a inteligência artificial, que, em geral, as pessoas têm relacionado IA com produção de texto, produção de imagem, mas ela também pode ser uma grande aliada para tornar o trânsito mais seguro, né, Vitória? Com certeza. Na verdade, a IA ela pode ser entendida como uma ferramenta para potencializar muitas das coisas que a gente já faz hoje de maneiras tradicionais, mas que ela aumenta muito a nossa capacidade, principalmente de coleta de dados, né? Então, por exemplo, a IA hoje, no sentido de desenvolvimento de tecnologias de segurança, ela está sendo utilizada, às vezes, até para reduzir o tempo que a gente usa para desenvolver uma determinada função e aplicar para um veículo, porque ela pode ajudar muito a gente, né? E o grande potencial da IA que a gente vê é a questão de aprendizado, né? O quanto que ela tem essa questão de machine learning, que é o aprendizado que ela pode trazer. Então, o Gilberto falou muito questão sobre a condição das vias. Quando a gente fala de um sistema, por exemplo, de manutenção do veículo na faixa, ele precisa conhecer a via, a gente tem que ter um mapeamento, qual que é o entendimento disso? E a IA pode ajudar muito a gente nesse aprendizado dos nossos sistemas para que eles sejam cada vez mais eficientes para a segurança automotiva. Outro ponto, por exemplo, que a gente mencionou da detecção do comportamento do motorista dentro do veículo. A IA ela também potencializa esse tipo de aprendizado do sistema para que ele possa identificar cada vez melhor, de forma mais apurada possível, qual que é aquele determinado tipo de comportamento para que o sistema entre da maneira adequada. Não sei, acho que, Hilton, você deve ter até mais exemplos do que isso. Não, e já tem coisas andando aqui no Brasil que tem IA. Por exemplo, quando você usa um sistema de câmera frontal no carro que é usado principalmente para a função de detectar se o veículo está saindo da faixa, ali já tem algoritmos de IA, você treina a câmera baseada em IA. Então isso é uma realidade, talvez pequena, mas presente já, né? À medida que os sistemas, que nem o Gilberto falou, forem caminhando na direção da automatização, esse contente vai aumentar. Então, estamos aí na jornada. Né? Na jornada. E agora eu vou chamar o quadro A Bosch Responde. Nós colocamos nas nossas redes sociais uma caixinha de perguntas para entender quais são suas dúvidas, seus comentários, como eu mencionei, para você também fazer parte do nosso podcast. A produção pode soltar a primeira pergunta. Oi, aqui é o Marco Bianchi e a minha pergunta é: como os sistemas de frenagem automática de emergência contribuem para a redução de acidentes de trânsito e aumentam a segurança dos motoristas e pedestres? Bom, acho que eu posso ajudar o Marco com essa dúvida. Na verdade, Marco, existem vários tipos de frenagem autônoma de emergência, né? Existem tipos em que o veículo ele só recebe um alerta do tipo, olha, vai bater, por favor, freie. Então, tem a questão de alertar o motorista para que ele possa agir preventivamente. Existem sistemas que vão até realmente frear o veículo para evitar uma colisão ou, se for inevitável, reduzir a velocidade do veículo para que você não bata no veículo da frente, né? Então, assim, existem estudos, é muito difícil você realmente quantificar isso, mas existem estudos que estimam que a gente pode reduzir a quantidade de acidentes em até 30% com a implementação dos sistemas de frenagem automáticos de emergência.
E é um número significantemente interessante, 30% é bastante. Imagina quantas mortes não poderiam ser evitadas por conta dessas colisões, né? Sem dúvidas. E eu gostaria só de acrescentar, né, que hoje aqui a legislação que está por vir, ela fala colisão carro e carro, né, a previsão do carro que está atrás não bater no da frente, mas isso evolui para pedestres e ciclistas. Então, você vê isso começa a crescer e proteger não só da colisão de um carro, mas também de um atropelamento ou, eventualmente, um atropelamento de um ciclista, né? Então, o potencial é muito grande dessa tecnologia. Sem dúvidas. Próxima pergunta? Oi, aqui é a Gabriela e eu gostaria de saber quais as medidas que a Bosch toma para garantir a confiabilidade e a segurança de seus sistemas de assistência ao condutor. Oi, Gabriela, boa tarde. Respondendo à sua pergunta, a gente começa desde o início do projeto, né? Quando a gente começa a fazer o projeto, como é um sistema de segurança, a gente tem que observar normas mais severas, pensar em redundância, escolher fornecedores dos componentes que garantem esse arcabouço aí da segurança, né? Então começa no desenvolvimento, aí durante o teste, os testes também são bastante severos, e a gente faz testes junto com as montadoras também, né? Então tudo que a gente desenvolve relativo à segurança, a gente trabalha junto, usa bastante o campo de provas que a Vitória mencionou, que é o Centro de Testes Veiculares de Iracemápolis. Então ali a gente usa um campo de provas que garante inclusive a segurança dos pilotos que estão testando, né? Porque os testes são feitos a alta velocidade, então é feito ali. Então tudo é testado, retestado, e durante o projeto também um cuidado extremamente alto, usando ferramentas modernas que garante que aquilo funcione por tempo e bem. Oi, eu sou a Carol Moretti, eu trabalho em comunicação corporativa e eu tenho algumas perguntas. A gente sabe que algumas tecnologias e soluções de assistência ao motorista não estão disponíveis em todos os países ou regiões do mundo. Existem regulamentações de governo que podem favorecer a aplicação da tecnologia na indústria automotiva? Por que isso acontece e como que é feita a escolha ou definição de quais soluções vão ser lançadas? E por último, como que as montadoras e os motoristas são impactados por isso? E Gilberto, acho que é uma pergunta muito pertinente, porque todo mundo acho que tem essa dúvida, né? Como que isso funciona? Então explica pra gente. Tá, Carol, então, na verdade foi um pouco o que eu falei no começo, o governo, a indústria, ela está sempre reunida tentando entender qual que é o movimento internacional sobre esses itens de segurança, né? O que pode ser aplicado aqui no Brasil, o que não pode. Tem, claro, alguns requisitos que eles não são aplicáveis em determinados países. Vou dar um exemplo, tem requisitos, por exemplo, de neve, né? Algum requisito de neve, e isso não pode ser aplicado aqui no Brasil porque a gente não tem neve. Mas em via de regra, estudos são feitos, muitas vezes pode ser sugestão da própria indústria de aplicar um item de segurança. E como eu comentei, existem duas maneiras, vamos dizer assim, para que a gente possa trazer esses itens de segurança. Uma é de uma forma obrigatória, né, compulsória, e aí o governo federal publica, a tal data a gente precisa implementar um item. Só que também a gente pode comentar aqui os programas automotivos, né? A gente passou agora pelo Inovar Auto, que é um programa automotivo, estamos no programa Rota 2030 e vamos para o programa Mover. Dentro desses programas existem ali itens obrigatórios que para comercializar veículo aqui no país eles devem atender. E alguns dos itens são itens de segurança veicular. Então podem ser itens que estão regulamentados ou podem ser itens que nem existem ainda em regulamentações internacionais, né? Alguns regulamentos, como por exemplo, freio autônomo de emergência, que a gente falou bastante aqui hoje. O freio autônomo de emergência ele não é um item obrigatório no Brasil, mas dentro do programa Rota 2030, ele foi trazido como uma meta para o fabricante que quer comercializar veículos. Então, acredito que dessas formas, os regulamentos eles podem incentivar a trazer essas tecnologias de segurança para o Brasil. Se você acha pertinente explicar um pouquinho o que é o Rota 2030 para os nossos ouvintes, em breves palavras, Gilberto? Posso explicar, claro. O programa, como eu comentei, são 3 programas distintos, né? Inovar Auto, Rota 2030 e Programa Mover. Esses 3 programas, de modo geral, eles são programas para o setor automotivo, não são só para veículos, são programas que abrangem fornecedores, as montadoras, enfim. É um programa que, além de
trazer incentivos para desenvolvimento e pesquisa no Brasil. Então, o governo federal ele dá incentivo em valores, em dinheiro, para que você possa trazer pesquisa e desenvolvimento para o Brasil. Em outra parte é a parte de que o governo ele fala, olha, para você comercializar veículos aqui no país, você tem que atender uma série de obrigações, né? E dentro delas, como eu comentei, segurança veicular, eficiência energética, que é a questão do consumo de combustível. Então, para comercializar veículo aqui no Brasil, o fabricante ele tem que atender uma meta de consumo de combustível, entre outros requisitos. Então, são programas automotivos que a gente tem trabalhado e agora vamos entrar na próxima fase, que é o Mover, que aí são novas regras, novos critérios, enfim, acho que a gente ainda está muito tentando entender quais critérios são esses. Eu gostaria de falar quais critérios que vão ser para a segurança veicular dentro do Mover, mas a gente ainda não tem. Mas, em linhas gerais, é isso. Oi, aqui é a Beatriz Cater. Eu tenho 2 filhos e gostaria de saber qual a melhor maneira de explicar para eles as tecnologias aplicadas na mobilidade segura. Um abraço, pessoal. Bom, talvez eu possa responder. Eu também sou mãe, então eu acredito que a conversa ela é sempre o melhor caminho, né? Eu não sei qual é a idade dos seus filhos, mas a conversa adequada para a idade de cada um deles é muito importante e começa do básico. Então claro que as tecnologias elas são muito mais atrativas muitas vezes, elas realmente têm impactos muito grandes, mas pode começar a importância do uso da cadeirinha no carro, a importância do uso do cinto de segurança, a importância do uso do respeito às regras de trânsito. O Hilton e o Gilberto eles mencionaram muito aqui também a questão da educação nas escolas, então sempre provocar as escolas para esse tipo de conversa. E uma oportunidade, por exemplo, que a gente tem são muitos vídeos educativos, se eles já estiverem na idade de conseguir entender esse tipo de tecnologia, né? A gente não recomenda que você teste, então muitas vezes a gente tem essa tecnologia no carro, mas o grande objetivo é não precisar usá-las, né? A gente não precisa testar o nosso AEB, a gente só pode confiar que ele vai funcionar. Então existem muitos vídeos que podem trazer para você a clareza da educação, inclusive no site da Bosch, como a Aline mencionou, a gente tem vários desses vídeos que podem mostrar o funcionamento de um ABS, de um SP, dessas tecnologias de AEB, manutenção de faixa. Então, esse poderia ser um bom começo para a conversa com seus filhos. Fala, galera, beleza? Eu sou Danilo Nascimento. Tenho uma dúvida. Na verdade, eu gosto bastante de ver como a Bosch tem revolucionado o trânsito, né? E eu queria saber quais são as inovações mais recentes nesses sistemas de assistência ao motorista que a Bosch vem desenvolvendo para aumentar a segurança no trânsito. Ou já desenvolveu ou vem desenvolvendo. Oi, Danilo, boa tarde. Dando talvez aqui uma resposta bastante futurista e outra mais próximo da gente aqui. Começando pela mais próxima, uma coisa que acontece muito aqui no país ou em outros lugares é o esquecimento de bebê ou crianças dentro do carro, né? Uma coisa que tem acontecido, você vê nas manchetes, inclusive, que alguns faleceram. A Bosch já está desenvolvendo um detector interno que alerta o motorista sobre esse esquecimento, né? Pode alertar de várias formas, até no celular da pessoa. Então está desenvolvendo isso, é um produto que está em desenvolvimento, é uma coisa, vamos dizer, simples, que acho que a introdução vai ser bastante imediata. E agora uma coisa mais futurista, né? A gente sempre fala, infelizmente eu não consigo achar uma palavra em português para ela, a gente veio de um momento que a gente passou para o drive-by-wire, né? Tinha o cabo do acelerador, tirou tudo hoje, tudo por eletrônica ali, o seu acelerador não tem mais o cabo, e esse momento está começando a vir para o brake-by-wire. Então quer dizer, você vai ter um sistema de frenagem que vai ser comandado tudo por eletrônica e fios, e também o steer-by-wire, que é a direção por fios. E quando você junta isso, você vai dar a possibilidade de ter um design do carro muito melhor para um crash test, te dá mais liberdade de como você fazer a ergonomia do carro e facilidade, assim, e condições de segurança muito maior numa situação que está em derrapagem. Ele vai poder não só atuar no sistema de frenagem, no sistema de direção, tudo isso ao mesmo tempo e coordenado. Então isso é uma coisa que está nesse momento andando, né? E a gente vai ver em breve, talvez um pouquinho depois aqui no Brasil, mas lá fora, esse by-wire, né? Esse by-wire aí que está tudo sendo coordenado por um computador central e você tem essa capacidade de
fazer essas previsões antecipadas numa situação de emergência e coordenar de uma forma melhor. Então isso é uma coisa que vai acontecer aí. Olá, aqui é o Felipe Florindo e a minha pergunta é: quais os desafios atuais da direção autônoma em relação à mobilidade segura? E o que o alinhamento da direção autônoma com a inteligência artificial tem produzido para uma mobilidade mais segura? Bom, eu posso começar aqui, mas eu acho que a Vitória já colocou muito desse ponto de inteligência artificial, veículo autônomo. Acredito que a inteligência artificial vai ser um aprendizado para o veículo autônomo. Então, ele vai aprender o que ele precisa para guiar mais seguramente e vai aplicar no veículo autônomo. Então, imagino que essa é o grande viés da inteligência artificial atrelado ao veículo, né? Você ter o aprendizado que não é humano, um aprendizado robótico, vamos dizer assim, algo que não tem uma interface humana no meio. Então, eu acho que é isso. O que precisa para a automação? Foi o que a gente colocou. Na minha visão, ainda a gente precisa discutir muita coisa aqui no Brasil, que não só o veículo. Estradas, educação no trânsito, pensar nesse veículo autônomo sem motorista rodando por aí, como que vai ser, mudanças de leis, porque hoje você não pode não ter um motorista, não pode ter um vácuo entre o volante e o banco, precisa ter uma pessoa ali. Então, acho que muita coisa tem para mudar ainda antes da gente falar de veículo 100% autônomo, né? E friso nessa tela porque a gente ainda não tem veículo 100% autônomo, mas tem veículo autônomo com sistemas autônomos, sistemas da Bosch aí que foram comentados, freio autônomo, o LDWS, que é o aviso de saída de faixa, enfim, estamos chegando lá. E agora eu vou chamar o quadro Bosch Break, que é aquele momento que você encontra seus colegas para fazer uma troca, trocar informações, trocar novidades de mercado, tendências. Então eu queria pedir para vocês, para cada um, dar uma dica para os nossos ouvintes de, seja um livro, seja um podcast, seja uma série de televisão, para você se informar sobre o assunto, entender um pouco mais sobre esse mundo da mobilidade segura. Quando começamos a conversar aqui, eu falei do anjinho da guarda, né? Que eu falo assim, puxa, um equipamento de segurança, uma tecnologia de segurança, para mim é um anjinho da guarda que pode te ajudar. Então, uma dica aqui que eu dou é que na hora, quando você for comprar um carro principalmente novo, olhe na etiqueta. Hoje existe um programa de rotulagem de segurança, né? Que nesse veículo fala que tecnologia de segurança tem. E eu precisei já um dia desses anjinhos da guarda, né? Então, hoje eu valorizo muito isso. Então, para mim, na hora de eu comprar o carro, claro, você vai fazer uma comparação, mas eu vejo aqueles pontinhos que tem lá, anjinhos da guarda. Então, para mim, isso é um valor muito importante, né? E você pode checar isso também, se tem um nome lá que você não conhece a tecnologia, às vezes no site do fabricante, né? Você dá uma olhada, o que é aquilo lá? O que aquilo faz? Então, é uma coisa que hoje eu valorizo. Um dia fui ajudado por aquilo e hoje eu falo, puxa, quanto eu prezo por isso. Então, é uma dica que eu falo, na hora de comprar, olhe isso. Existem outros sites, que nem o Latin NCAP, que também classificam os carros com segurança. Então, acho que como a segurança e vida andam junto, eu valorizo muito. Isso é a dica que eu dou. Muito boa dica. Vou usá-la nos próximos veículos. Até nessa linha do que o Hilton mencionou, por exemplo, a gente falou muito sobre a questão de legislação, né? Existem itens que todos os veículos são obrigados a ter. Então, o SP, por exemplo, para veículos de passeio. Mas, por exemplo, voltando à questão das motos, como eu mencionei, muitas montadoras já oferecem a disponibilidade de ABS em motos abaixo de 300 cilindradas. Então, não só para veículos de passeio, por exemplo, observar isso, mas quando for comprar uma motocicleta, por exemplo, por que não buscar por modelos que já oferecem essa tecnologia e que podem trazer uma segurança ainda maior? Então, não é porque hoje só 10 ou 20% do nosso mercado requer isso como tecnologia que a gente só pode optar por esse tipo, a gente não teria essa opção em outros modelos, né? Então, buscar isso também, não só para carro, mas para motos, eventualmente em caminhões, existem funções que não são só de segurança, mas também de conforto, muitas vezes, que podem trazer conforto também para o motorista. Então, é uma dica muito parecida com a do Hilton, mas é realmente expandir esse tipo de visão para o que, beleza, mas o que não é mandatório, mas que pode agregar valor para a minha vida, né? Vitória, só me permite complementar, eu assim, tenho como missão, às vezes, de orientar as pessoas próximas a mim, meus parentes, né, amigos, assim, olha, você pensou nisso, né? O quanto é importante.
Então, eu gosto de trazer esse assunto, porque eu acho ele muito importante e relevante, né? Aquilo que você falou. São 35 mil pessoas ainda, né? Precisamos abaixar esse número e quando a gente é beneficiado por esse anjinho da guarda que eu falei, você valoriza muito mais isso aí. Então, por isso que eu tenho essa missão de explicar e mostrar isso para as pessoas. Eu gosto muito dessa parte. Bom, eu, na verdade, gostei muito da dica do Wilton. Na verdade, a questão da etiqueta de segurança, realmente, ela dá uma clareza para quem vai comprar um carro para entender o que são os itens de segurança. Então, com base naquela etiqueta, sugiro a pessoa entrar dentro do site do fabricante, entender o que é aquela tecnologia, porque não jogar diretamente no YouTube você vai encontrar um montão de coisa, mas entrar no site do fabricante para entender aquela tecnologia. Gostei muito da dica de vocês. Então, só para mudar um pouco, a minha dica vai ser um pouco diferente. Eu sugiro um filme que eu gosto muito, que você dá para ter a ideia de tecnologia, montadora, conflito entre montadoras, que é Ford versus Ferrari. Então, a minha sugestão é essa. Vou sair um pouco da parte de segurança veicular, mas a minha sugestão é entender um pouco do mundo da montadora, da produção de veículo, da produção de tecnologia, para que ali no filme você alcançasse um pódio, vamos dizer assim. É isso. E eu vou finalizar também com uma dica. Então confira todos os episódios do podcast Bosch Talks para você saber tudo que rola no mundo da mobilidade. Temos vários conteúdos super interessantes. Convido você então para escutar e acompanhar o nosso podcast. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Bosch Talks. Eu gostaria de agradecer todos vocês que fizeram parte, agregaram, dividiram com a gente tanto conhecimento no dia de hoje. Então, muito obrigada. Obrigada pela participação. Obrigado. Prazer, muito obrigada. E até o próximo programa.